Abram as Bíblias de vocês, primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. A gente já vem falando em cima deste texto pela terceira vez. E eu quero encerrar esta mensagem de 3 semanas atrás, hoje, se não que toda semana a gente teve início, meio e fim da pregação. Amém? Mas é um tema bom para que a gente encontrou, então vamos esgotar este tema mesmo, a fim de que fale conosco, não é? A palavra de Deus é a revelação de Deus. Então, se você compreende a palavra de Deus, com compreensão é que se você lê muito a Bíblia, você conhece muito de Deus. Se você lê pouco a Bíblia, você conhece pouco de Deus. Se você lê nada a Bíblia, você não conhece nada de Deus. É bem assim, irmãos. E aí, Paulo escrevendo a Timóteo, filho amado, discípulo, não é? No versículo 12, ele está propondo: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual fostes também chamado, e da qual fizestes boa confissão perante muitas testemunhas. Podem sentar, amados. Durante estas 2 semanas passadas, eu venho trabalhando com vocês este aspecto da fé, não é? E este versículo, ele traz aqui alguns contextos interessantes, porque quando falando da fé, está cobrando uma razão mais da fé, que é o simples ato de ter uma fé passiva, uma fé mesmo ativa, mas uma fé que se deposita em outras circunstâncias, não em Deus, no Deus verdadeiro, no Deus Criador dos céus e da terra. E daí, quando a gente está falando desta fé legítima, desta fé que se deposita no Filho de Deus, desta fé que de fato atesta a veracidade de Deus em nossas vidas, o ato de crer, ele também demanda a coragem e a capacidade de lutar por esta fé. Então, todo cristão verdadeiro, ele é um cristão combatente, porque ele traz, do ponto de vista de Paulo, aqui o escudo da fé, ele luta com legitimidade. Ele compreende que esta fé pela qual ele luta não é uma fé de ideologia, também não é uma fé de sistema, e não é uma fé que se pauta em homens, mas esta fé pela qual ele combate e ele luta, é uma fé na própria palavra de Deus, na revelação da palavra de Deus e na manifestação da glória de Deus. Então, quando nós estamos falando, eu creio, e creio em Deus, creio porque Ele se revelou a mim, por sua palavra, Ele se revelou a mim pela ação e pelo poder do seu Santo Espírito, e Ele se revela a ponto de mostrar e demonstrar o seu amor para com cada um de nós. Então, quando estou falando, creio em Deus, creio que Deus me amou, creio em Deus, creio que Deus enviou o seu único Filho para morrer por mim, no meu lugar, e me redimir e me trazer uma nova possibilidade. Creio em Deus, creio pela ação e pelo poder do Espírito Santo que me capacitou, que revelou a mim, que trouxe a possibilidade aqui não somente de uma revelação, mas muito mais, um poder que pode abrir a minha mente e o meu coração e aplicar esta palavra autêntica e verdadeira. Creio em Deus, então compreendo que Ele, ao se entregar por mim, me justificar, me trouxe a possibilidade de ser agora considerado como filho de Deus. Então, o ato do cristão que crê é o ato do cristão que foi tomado para pertencer ao povo de Deus, à família de Deus, e que traz esta legitimidade em si. Assim, a nossa batalha tem um objetivo específico, a veracidade de Deus e a veracidade da obra de Deus por cada um de nós. Então, quando eu falo, eu tenho fé, mas você tem fé no Filho de Deus? Sim. Em que dimensão? Naquilo que a Bíblia revela? Sim. O que a Bíblia está te garantindo? Vida eterna? Sim. Transformação de vida? Sim. Está te dando a possibilidade agora de crer, tendo a possibilidade de que por este ato agora você torna-se família de Deus? Sim. Então você está crendo. Mas não, eu creio que Deus pode realizar na minha vida, porque eu creio também no santo do outro lado e creio numa outra realidade dali. Não, isto não é
uma conjectura que se aborda dentro da fé legítima, porque a fé legítima crê no Deus legítimo. Deus legítimo é aquele que se revela por sua palavra. Deus legítimo é aquele que, sobretudo, envia o seu Espírito para nos trazer a consciência verdadeira e autêntica de que Ele existe. E quando, de fato, atestamos esta fé, do ponto de vista do que Paulo está falando aqui, combate o bom combate da fé, não é? Toma posse da vida eterna, para o qual também fostes chamados, de que fizestes boa confissão perante muitos homens. Está falando, se você tem fé, luta legitimamente por esta fé, por esta revelação de Deus. Bom, mas é pela fé que eu conquisto a vida eterna? É pela fé que você compreende que a vida eterna é um dom de Deus, através do seu próprio Filho Jesus Cristo, e que a gente caminha para trazer de fato a veracidade desta fé para o coração de cada um. Eu só posso atestar a minha fé em cima daquilo que foi revelado, e só posso atestar a minha fé se de fato o Espírito Santo trabalhou no meu coração a legitimidade desta fé, para que então eu possa atestá-la no Filho de Deus. Sem esta possibilidade, a fé, ela é fideísmo. A fé é alguma coisa da crendice popular, é aquela fé que você deposita em qualquer objeto, em qualquer circunstância, aquela fé que você crê em ideologia, é aquela fé que você crê no esquema, é aquela fé que você crê em promessas de homens. A nossa fé não é uma fé ideológica, a nossa fé não é uma fé em que a gente deposita em sistemas, mas a nossa fé, ela é a fé que foi dada pelo Espírito Santo para ser depositada no sacrifício do Filho de Deus. Então todo cristão genuíno, ele combate pela legitimidade, pela veracidade e pela aplicabilidade desta fé. E se falar assim, mas eu tive um sonho, uma revelação, pauta bíblica, confere? Não, então é só um sonho, uma revelação da sua própria mente. O Senhor me falou pela palavra? Não. Então é alguma coisa que balbuciou na sua mente, você está confundindo como sendo palavra de Deus. Mas eu não posso ter revelações e sonhos? Posso. É bíblico. Dentro de uma pauta bíblica é bíblico, fora de uma pauta bíblica não é bíblico. A igreja, ela não pode se alimentar destes pressupostos, porque nada disso nos leva e nos conduz para a vida eterna. Creio em Cristo, este que se ofereceu por mim, que tomou o meu lugar, que me justificou, que me pôs na condição de filho de Deus, que me fez pertencer à família de Deus e que me garante uma proposta de eternidade. É nisto que eu creio. Bom, eu posso sonhar? Pode. Eu posso transmitir esta revelação para outros homens? Se é uma revelação da palavra de Deus, transmite. Não, mas é algo meu. Não transmite porque não edifica. Mas é o Espírito Santo que está falando. Tem base bíblica? Tem. Então a gente vai. Mas o que a gente não faz, irmãos? Nós não cremos na revelação da igreja. Nós cremos na revelação da palavra de Deus. Nós não cremos na graça da igreja, nós cremos na graça do Filho de Deus, que nos amou, ou na graça de Deus, que enviou o seu único Filho, que nos amou, e depois nos deu do teu Santo Espírito, ou do seu Santo Espírito, para nos trazer não só uma proposta de itesia, colocada na condição de filho, ou de filiação, como também atestar nos nossos corações. Se eu, de fato, fui colocado na condição de justo, na condição de filho de Deus, logo eu posso desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. Esta é a pauta da Bíblia. Cremos na palavra de Deus como revelação da sua vontade. Cremos no sacrifício do Filho como demonstração do seu amor. Cremos no Espírito Santo em sua ação e em seu poder como sendo aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e que nos ressuscitará também, para que onde Ele estiver, possamos estar nós também. Bom, base bíblica, Romanos está falando sobre isto, João 14:3 está falando sobre isto, João 16:8 a 11 está falando sobre isto, Romanos 8:37 a 39 está falando sobre isto. É o próprio Espírito de Deus que, além de nos convencer, nos impulsiona a lutar, a prevalecer
e a sermos mais do que vencedores. Não sou vencedor medíocre, não somos vencedores medíocres, não somos estes que tem uma vitóriazinha e já sai correndo e celebrando, mas somos estes que foram chamados para combater em todo sempre e ser vencedores em todo sempre. Bom, mas a derrota faz parte do crescimento cristão. Muitos de nós falamos isso. A Bíblia não atesta isto, porque a Bíblia está falando que Deus te chamou para a vitória e para o triunfo. Processo do ser humano como ser humano é que tem processos de vitórias e derrotas, e no final você pode amadurecer com as suas vitórias e as suas derrotas para alcançar qualquer êxito. No processo de adoração, se Ele nos conduz para a vitória e para o triunfo, não tem derrotas nesse caminho. Mas eu acho que uma derrota é bom para compreender o Deus que nós servimos. Se Deus experimenta derrota, então o povo de Deus pode experimentar derrota. Mas se Deus não experimenta derrota, o povo de Deus não pode experimentar derrota. Se Deus experimenta fracasso, então podemos experimentar fracasso. Se Deus não experimenta fracasso, logo não podemos experimentar fracasso. Mas eu acho que Deus está me pondo à prova. Alguns de nós propomos isso de forma aleatória. Bom, se Deus a ninguém prova, Ele não pode estar te pondo à prova também. E se Ele não é provado pelo mal, Ele também não está te pondo à prova. Aí a Bíblia está falando que somos provados quando somos conduzidos pelos nossos próprios intentos. Se todo cristão compreendesse a necessidade de ouvir de Deus para tomar as suas decisões, de Deus, palavra de Deus, da ação do Espírito Santo em nossas mentes para tomarmos decisões, haveria muito pouco erros ou erro nenhum dentro da igreja, e continuamente estaríamos celebrando os acertos, porque estaríamos sendo direcionados pela ação e pelo poder do Espírito Santo. O problema é que nós confundimos emoção com a fala de Deus, sentimentalismo com a revelação do Espírito Santo. E não é, são coisas distintas. Por isso Paulo, ele está escrevendo a Timóteo, ele está falando: combate o bom combate da fé. Ou seja, combate por aquilo que foi revelado. É palavra de Deus? É. O Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz, morreu, ressuscitou, justificou, te deu acesso ao trono da graça, Deus, deu. Então trabalha por isso, combate por isso. Não, mas é que eu estou sentindo. Não sinta. O sentimento, quando vem depois da razão bíblica, irmãos, não tem nada mais gostoso. Mas quando vem antes da razão bíblica, a gente faz besteira. A igreja erra muito por este sentimentalismo exacerbado, pensando que é de Deus, e não. A Bíblia é a razão de tudo. Se a gente pega e se a gente cumpre, mesmo que secamente, aí cumprir secamente é praticamente um vício de linguagem, porque não tem como você cumprir fielmente a palavra de Deus de forma seca, porque o Espírito Santo é que está te conduzindo para cumprir. Mas se você cumpre secamente, depois disto, tem sentimento de alegria, cumprimento do dever cumprido, ou mesmo a emoção no espírito ou na alma, isto é legítimo. Mas se fizer o oposto, isto não é legítimo. E nós não caminhamos por isso. O combate, do ponto de vista de Paulo, ele é um bom combate. Ele não é um combate, ele é o bom combate. Então, se Jesus, ele é o único caminho e o combate é o combate, nós estamos caminhando neste caminho e atestando a veracidade do Filho de Deus. O combate é bom, porque este combate nos leva a apropriar a vida da vida eterna. O combate é perfeito, porque quem nos induz e nos conduz é o próprio Espírito Santo. Não lutamos por nós mesmos. Este combate é bom também, porque este combate tem como recompensa a própria vida eterna, que tira de nós todas as dúvidas e nos leva a crer em sua palavra e na ação e na revelação do Espírito Santo de forma incondicional. Você crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia, é a palavra de Deus. Você cumpre a Bíblia?
Irmãos, se tem uma coisa que eu me esmero o tempo todo é em poder estar cumprindo a Bíblia, por mim mesmo. Não consigo, homem nenhum consegue. Pela ação e pelo poder do Espírito Santo, sim. E bom, então você está cumprindo literalmente todas as vezes que eu permitir tomar decisão pela direção do Espírito Santo, então é completamente. Mas se tem espaços na minha vida em que eu tomo decisão sem ação do Espírito Santo, então não é completamente. E se a palavra de Deus se revela a mim, ela sempre vai revelar, irmãos. Sempre falo para vocês que a Bíblia é o livro mais sofrido, que sofre mais ataques do que todos os livros criados na história humana. Porque você leva ela para o centro acadêmico, é um livro de pesquisa. Se você traz para cá, é a revelação de Deus. Se você vive ela, você não consegue viver como um código ético, mas você consegue viver pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Porque ética é um conceito de homens. É estudos dos juízos da apreciação acerca do bem e do mal. A palavra de Deus é alguma coisa que você vive por ela e vive através dela. É o próprio Deus que está te conduzindo, o próprio Deus que está te jogando cada vez mais avante, não é? Então o combate da fé é combater pela legitimidade, não é? Pela veracidade, pela aplicabilidade desta fé. Não é meramente crer, mas é defender o que se crê. O que você crê? Eu creio na palavra de Deus, você defende isso até a última circunstância. Mas eu não creio que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Eu creio, está escrito. Bom, mas isto aí chama criacionismo. Eu sou criacionista, porque a Bíblia diz que eu devo ser. Mas hoje já tem prova científica. Irmãos, não estou preocupado com provas científicas, com tubos de ensaios. Estou preocupado com o que a palavra de Deus está falando, porque a ciência não me leva para o céu. A ciência não me conduz à vida eterna. A palavra de Deus me conduz. Ainda semana passada eu falei, se a minha fé está estancada em tubo de ensaio, é porque a ciência está tendo dimensão dela. Mas se ela está estancada em Deus, não tem ciência neste processo. O ato de crer é incondicional. E para o homem que de fato, pela ação do Espírito Santo, tomou uma nova postura, não é? E aí o combate da fé é este, a resposta do ultimato da fé. Então tem um ultimato, a palavra ultimato é assim, eu estou te lançando esta palavra última de paz, você está aceitando? Estou. Então você vai cumprir aquilo que eu estou te mandando, está certo? Tá, isso é ultimato. Traduzido de outra forma, ultimato é o processo de negociação diplomática acerca da exigência ou da proposta final cuja rejeição acarreta em guerra. Ou seja, uma nação antes de invadir a outra lança o ultimato. Olha, a gente quer que você deponha as armas, a gente quer que você abra as portas do banco, a gente quer que você faça isso, faça isso, faça isso. Perfeito? Não, não vou fazer. Então, a gente está encerrando esse ultimato e a gente vai invadir a sua cidade. Não, eu vou fazer. Pois é, este é o ultimato, então faça. O ultimato da fé é isso. Filho de Deus está te chamando. Está te propondo alguma coisa a mais. Ele está te chamando e quando Ele te chama, Ele quer que você responda sim. Responda, bom, mas eu estou respondendo sim. Então cumpra a palavra de Deus. É o ultimato da fé. Ultimato é tomar posse. É apropriar. Ainda falei isso semana passada. Então está falando, toma posse da vida eterna. Apropria a vida eterna. Bom, mas eu compreendi que por mim mesmo eu não posso tomar posse da vida eterna. Você não pode conquistar a vida eterna. Tomar posse você pode, porque alguém conquistou por você. E se ele conquistou, está falando, olha, eu já fiz isso, aproprie-se. Se eu aproprio de forma ilegal, isso é apropriação indébita. Mas se eu aproprio daquilo que foi delegado a mim, daquilo que foi estendido a mim, daquilo que foi feito por mim, lógico, eu estou tomando aquilo que por legalidade é meu. E aí, irmãos, o problema é que muitos de nós estamos aí tentando fazer uma apropriação indébita de Deus. Mas como é uma apropriação indébita? Vem para a campanha dos 318, faz uma campanha, você paga X, você prospera, você enrica, Deus vai te fazer um empresário bem sucedido, você vai ser posto por cabeça e não por cauda,
Você não foi chamado para comer as migalhas da terra, mas para comer os manjares do rei. E a gente sai em cima dessas imbecilidades, pensando que isto é fé, e a gente sai crendo. E a gente sai aceitando tudo isso. E a proposta não é esta, irmãos. A apropriação indébita é de tudo isto que Deus não promete e que a gente está pegando por aí. A apropriação devida é tudo isso que Jesus fez por você, e muitas vezes, não na sua consciência, mas na consciência da própria igreja, pessoas estão abrindo mão, ou seja, apropriando daquilo que não se deve apropriar e desprezando aquilo que não se deve desprezar. Jesus morreu para me garantir vida eterna. Jesus me deu vida eterna, ressuscitou para minha justificação, está à direita de Deus, intercede por mim e me faz uma promessa de que eu estarei à direita dele como ele está à direita do Pai. Bom, aí eu paro e penso e falo, nossa, mas isso é muito glamuroso. Então deixa eu começar a conquistar por aqui. Ele te prometeu alguma coisa por aqui, irmãos? Eu acho que prometeu. Satanás prometeu para Jesus. E depois falou, olha, tudo isso que eu te dou. Agora você prostra e me adora. Jesus olha bem para ele e vai-te reto. Porque está escrito, somente ao Senhor adorarás, somente a Ele prestará culto. Bom, mas Deus não pode prosperar as minhas mãos? Pode, mas não é a causa principal. A causa principal é salvar a sua alma. É te dar a certeza de quando findar por aqui, você começa por lá. É vida eterna, irmãos. Bom, e o que eu posso desfrutar? De tudo aquilo que a Bíblia te propõe, principalmente a vida eterna. Bom, mas eu queria ser rico por aqui. Aí Jesus está falando, Paulo está falando, riqueza é a raiz de todos os males. Aí o próprio Jesus está falando, é difícil um rico entrar no reino dos céus. E depois o próprio Jesus está falando, onde você põe os seus tesouros, você põe o seu coração também. Então não fica preocupado por aqui, fica preocupado para a vida eterna. E se conquistar por aqui é lucro. Aí Paulo está falando, você desfruta de tudo, mas você não prende o seu coração. Então você usa deste mundo como se não precisasse dele, é o que ele está falando. Ou seja, você pega tudo, é seu, posso desfrutar? Posso. Mas o meu coração está nisso? Não, está em Cristo. Porque quando ele falar, quando ele propor, chegou a sua hora, eu estou pronto para partir. E é assim que tem que ser o cristão, e é assim que é a nossa pauta mesmo. E aí, irmãos, só podemos nos apropriar daquilo que nos pertence por direito. Deus em Cristo Jesus nos garantiu vida eterna. Deus no seu Espírito aplicou esta certeza aos e em nossos corações. Deus em si mesmo nos deu o direito de poder atestar, eu tenho como garantia do sacrifício de Jesus, mediante a fé, a vida eterna. Por mim mesmo? Não, por Ele. Só posso me apropriar daquilo que por legitimidade pertence a mim, mediante a fé, e isto é no sacrifício de Jesus, a vida eterna. Amém? E depois, irmãos, você não só tem que combater esta fé, como você tem que responder ao ultimato da fé, como também você tem que atentar para o chamado. O tempo todo Jesus está chamando, o tempo todo a Bíblia está propondo um chamado. Lá no passado a gente cantava uma música, eu tenho um chamado, cântico no nosso meio, não é? E se Ele está te chamando, você tem que aceitar. É para salvação? Quando Paulo está escrevendo aqui, não tem uma mensagem pressuposta de evangelização, mas de orientação para aquele que já era crente. Mas eu diria, se Ele está te chamando como cristão, você tem que se adequar ao chamado. Como aquele que não conhece a salvação, você tem que aceitar. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não é? E assim, aceite o convite. Você não pode dizer não a este convite. Como cristão, principalmente. Esse convite é irrecusável. Esse convite não é para a salvação, mas é para os salvos. Você tem consciência de que Deus tem te abençoado? Sim, eu tenho.
Mas você tem consciência da vida eterna? Aí tem muitos crentes no nosso meio que falam, não, eu tenho dúvida. E Ele está te chamando para você ter consciência, não daquilo que Ele pode te dar aqui, mas da sua vida eterna, da garantia da sua salvação. Esta é a principal consciência do cristão. Muitos fazem profissão de fé, mas não conhecem a salvação. Muitos são os que estão sendo enganados e enganando a si mesmo dentro de nossas igrejas e de nossos templos. Infelizmente, não é tomar posse de uma denominação, não é tomar posse de uma organização chamada igreja. Olha, outro dia num culto doméstico, familiar que a gente foi fazer, apareceu uma irmã lá e falou, olha, eu sou membro de uma igreja estritamente missionária. Glória a Deus. E lá a gente propôs, e lá. Ela está falando do esquema da igreja dela, do sistema da igreja dela. Ela não está falando do reino de Deus. Nós temos que compreender que a igreja ela tem uma função, manifestar o reino de Deus, mas ela pode não ser o reino de Deus, mas ela pode manifestar o reino de Deus. Se a gente compreende isso, então tudo vai fácil. Muitos fazem confissão de fé, irmãos, mas estritamente na igreja. Não é tomar posse desta denominação, não é tomar posse do que a igreja me garantiu. Tudo isto é proposto já lá atrás como sendo graça barata. É tomar posse da vida eterna, tomar posse do sacrifício do Filho de Deus. É graça preciosa. É saber que Ele me chamou, é responder a este convite. Você não só pode apropriar daquilo que já foi conquistado, como também responder ao chamado e desfrutar das consequências deste chamado. Bom, eu aceitei a Jesus, glória. E aí o que eu faço? Do ponto de vista bem da igreja mesmo? Sim, aglomera com a multidão dos que creem e começa a caminhar. Ah, mas eu quero parar por aqui, é para evangelizar? É para falar do reino de Deus? Não, é porque eu quero estabelecer neste ambiente. Não para. É isso que Atos 2, 3, 4, 5 está propondo acerca da igreja. Vamos caminhar? Vamos. Até quando? Até, irmãos, de fato, tivermos proposto esta carreira cristã. E aí? Daí a gente chega onde precisa chegar. É por aqui? Não é por aqui. O grande problema da igreja é que ela está caminhando por aqui e tem um objetivo a se chegar. Mas a proposta central da igreja, pela palavra de Deus, é caminhar até de fato não precisarmos caminhar mais. Bom, e haveremos tido a consequência de ter chegado, a igreja nem vai perceber se chegou, se de fato ela caminha por aqui, não é? Então você não só pode apropriar daquilo que foi conquistado por você, como você tem que tomar posse, não é? Mas da igreja, da palavra de Deus, irmãos, não é? E depois, respondendo a esse convite, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te predestinou para ser segundo a imagem de Cristo. Eu aceitei esse convite um dia, não é? Então você está falando de teologia da predestinação? Não. Estou falando daquilo que a Bíblia garante que eu serei pela Bíblia. Somente isso. Você confessa Jesus, você toma posse da vida eterna e depois você tem o convite para ser segundo a imagem daquele que te chamou. Então estamos predestinados para sermos segundo a imagem de Jesus. O mínimo que pode nos acontecer, irmãos, a vida eterna. E o máximo? Não sei. E daqui para lá, a gente sai negociando, você sai caminhando, porque a exemplo de Israel, quando no deserto, não precisou de nada, porque a provisão de Deus estava sempre ali, e construiu um templo suntuoso em pleno deserto. Deus vai te dando estratégia, e Deus pode me abençoar, Ele já te abençoou, amém? O problema é que a gente quer bênçãos do ponto de vista daquilo que eu penso. Então a gente quer pegar aqui e padronizar uma bênção, né? Estilizar uma bênção. A gente quer
pegar esta possibilidade do Deus que eu creio e customizá-lo. Não é isto. Você crê em Deus porque você tem juízo. Você não crê em Deus para customizá-lo. Olha, o Deus que faz aquilo que eu quero. Bom, esse Deus chama-se ego. Não é o Deus que nós servimos. Porque o Deus que eu sirvo é Ele que me propõe. Esta é a minha palavra, você obedece, você cumpre, toma juízo e caminha. E se eu chegar? Pois é, no mínimo que vai acontecer é chegar para a vida eterna. No máximo, como eu falei, só Deus sabe. Esta caminhada começa aqui. E ela não finda, irmãos. Para os que estão por aqui, tem início, meio e fim. Para o cristão que professa fé em Jesus, só tem início. E a eternidade é a consequência, não é? Esta caminhada começa aqui e ela não tem fim. O que para a humanidade é o fim, para nós é o começo. Apocalipse, né, Sandra? Pré-tribulacionista, pós-mid. E aí, a gente sabe que o livro de Apocalipse está numa ordem cronológica e de assuntos que chega à conclusão. É o fim, o último livro escrito na Bíblia, por João, sim. Mas por isso é o último? Não, talvez seja o primeiro. Porque o Deus que nos chamou para a eternidade. E não é quando fechar todas as coisas que vai acontecer o reino. O reino sempre vai acontecer na vida do adorador, não é? Começo a viver e vou viver para sempre. O que para o povo aí está olhando, olha, fim dos tempos, quem é o anticristo? É Macron? É Elon Musk? É um árabe que mostra sua predileção homossexual e não pode no mundo árabe, mas ele é um príncipe, é rico? Quem é? Nós não estamos preocupados com isso. Não, mas é bom a gente estar preocupado com as últimas coisas. Mas quem diz que para nós são as últimas coisas, irmãos? Senão que o começo de todas as coisas, vida eterna, garantia, salvação. Então, conclusão, defenda a sua fé, toma posse da vida eterna, responda ao chamado. Sendo cristão, saiba o que está acontecendo, defenda a sua razão de crer. Ele te chamou, creia nisto. A Bíblia está propondo qual foi o processo da sua justificação. Deus que te amou, o Filho de Deus que se entregou por você e ressuscitou ao terceiro dia. O Espírito Santo que habita em você e te faz nova criatura. Isto é a palavra de Deus. Isto eu creio, isto eu defendo. Não, mas e se for ter qualquer garantia de dividendos por aqui? Irmãos, eu não me preocupo com isto. E outra coisa, pega a dica. Se você não é rico, é porque Deus quer você pobre. Porque se você enriquecer, você nega Ele. É assim que é. E então, crendo, creia na revelação da palavra de Deus. E não na revelação da igreja. A igreja não te salva. Se importe, ajude. Tenha compreensão lógica daquilo que a palavra de Deus te atesta como palavra de Deus. Amém?